Olá, amigos da TV Web Luz. Sejam bem-vindos a mais um programa de entrevista. E o tema de hoje é Obsessão e o Movimento Espírita. As casas espíritas e seus colaboradores estão sujeitos à obsessão? O trabalho de uma casa espírita pode ser prejudicado pela influência de espíritos obsessores organizados com esse propósito? Esse é o tema do programa de hoje. E para falar sobre esse assunto, que é bastante interessante e importante, convidamos o senhor Afonso Moreira Júnior, escritor, orador e dirigente espírita, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e fundador do Grupo Espírita Jean de São Paulo, para debater esse tema. Tudo bem, Afonso? Seja bem-vindo ao programa TV Web Luz Entrevista. É uma alegria muito grande estar aqui na TV Web Luz e principalmente trazendo a nossa colaboração para um tema que merece toda a nossa atenção. O povo sempre diz: é melhor prevenir do que remediar. Então nós estamos aqui para repensar um pouquinho as influências maléficas, obsessivas, que podem prejudicar o trabalho da casa espírita, do dirigente espírita e do colaborador espírita. Afonso, eu vou pedir rapidinho para o senhor explicar o que é a obsessão. Eu acho que é importante isso, você tem a razão. Em primeiro lugar, nós temos que verificar o que é obsessão. E eu vou me permitir ir até o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. No Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é a nossa bússola, é a nossa orientação na chamada mediunidade com Jesus, exercida na casa espírita, em favor das pessoas que procuram a casa espírita com a intenção de melhorar a sua vida, de se melhorar na vida, de melhorar a vida do próximo, de melhorar o ambiente onde se encontram. No Livro dos Médiuns, Kardec explica que a obsessão é um fator que pode influenciar a todos os médiuns, a todos nós. E ele coloca uma expressão muito interessante, que é assim: a obsessão é o escolho, é o rochedo, não é? No qual os médiuns poderão, eventualmente, a expressão colocada muito bonita, dessa forma muito esclarecedora, é o rochedo no qual os médiuns poderão, eventualmente, naufragar, por a perder a sua missão. E o que é a obsessão? A obsessão, em palavras que nos ocorrem aqui colocar com bastante simplicidade, é a ação de uma vontade mais forte sobre uma vontade mais fraca. A obsessão, na verdade, não é um malefício sobrenatural, extraordinário, inexplicável, e a figura do obsessor não é de monstruosidade. Nós precisamos tirar essas ideias da nossa cabeça para entender que a obsessão é um processo bilateral. Nós só atraímos as influências negativas porque nós ainda trazemos dentro de nós os vícios, os comportamentos negativos. Nós trazemos ainda dentro de nós a raiz de todos os males, que é o egoísmo, conforme nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, segundo Allan Kardec, a obsessão pode nos influenciar, nos perturbar a todos. Especificamente em relação à obsessão na casa espírita, eu gosto de destacar um trabalho que até se encontra aqui, de autoria do nosso companheiro. Não é de autoria, ele compilou o trabalho, ele extraiu da obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ele extraiu lições, exemplos, exemplificações e alertas sobre essa questão. A compilação é do nosso companheiro Alírio de Cerqueira Filho, a quem aproveito para mandar um grande abraço, ele que vem se empenhando também na divulgação desta obra e deste conteúdo excepcional. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Francisco, me perdoe, estou com o Chico aqui na cabeça, porque o Chico também abordou essa questão. Se der tempo, nós vamos falar. Psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele nos alerta que existe
no mundo espiritual, quando a gente fala mundo espiritual, nós estamos falando do outro lado da vida. O espírita tem uma mania, às vezes, de falar o plano está aqui, o plano está ali. O plano não se... É o nosso. O plano é onde você se encontra. Mas, Afonso, deixa eu fazer uma pergunta. Isso. O trabalhador espírita, por ele já estar numa casa desenvolvendo um trabalho, divulgando o evangelho, ele não tem toda a proteção? Por que se dá essa obsessão a esses trabalhadores? É importante essa colocação. Não é porque eu sou médico de um hospital que eu tenho toda a proteção e que eu nunca vou pegar um vírus que eventualmente esteja sendo trazido por aqueles que ali se encontram. Então, veja, nós encontramos em Jesus uma colocação importante. Orai e vigiai. Nós sabemos, os casos estão aí por toda parte, de casas espíritas que se desviam das obras básicas de Allan Kardec, adotando práticas alternativas, muitas delas colocando a perder uma missão muito grande, às vezes até transformando a casa espírita em casas de shows, em casas teatrais, com outros objetivos que não o de divulgar o espiritismo e de prestar o primeiro socorro espiritual, que é a assistência espiritual. E como eu dizia, existe no mundo espiritual, no plano espiritual, espíritos malfeitores, espíritos perversos, que naturalmente não desejam que o espiritismo realize o seu trabalho e que desejam prejudicá-lo. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, com muita propriedade, faz essas colocações. E estes espíritos em falange, eles se reúnem para assediar aqueles que são as peças chaves daquela casa, buscando nessas criaturas os defeitos dos quais elas são portadoras. Então você percebe que o processo de obsessão, ele só ocorre porque nós ainda trazemos a imperfeição dentro de nós. Então, o que ocorre? Na casa espírita, que não segue a metodologia espírita, na casa espírita que eventualmente se desvia das obras básicas de Allan Kardec, inclusive adotando livros que estão sendo psicografados por toda parte, livros que não têm conteúdo espírita, livros completamente desviados do conteúdo espírita, que são adotados por casa espírita, livros que muitas vezes atacam o espiritismo e são usados por essas casas espíritas. Então você vê que aí existe um trabalho das trevas no sentido de prejudicar aquela casa, desvirtuar o que ali está ocorrendo. O começando pelos trabalhadores. Ali. Eu não sei se começando pelos trabalhadores, mas começando pelas vontades mais fracas, aqueles que são influenciados. Eu vejo assim, eu não vejo nenhum demérito em estar falando aqui do problema da obsessão no movimento espírita. Muito pelo contrário, eu vejo o espiritismo fortalecido, porque nós estamos aqui para falar de virtudes, mas também de fraquezas. E a nossa intenção é nos corrigirmos, é prevenir que haja estas ocorrências, estes desvios que acontecem nas casas espíritas. Mas, Afonso, como fazer isso? Como conseguir corrigir isso? Como deixar esses vícios para trás? Já que a gente vem com esses vícios, com essas manias, com esses hábitos, como que a gente consegue mudar isso? Eu diria assim, muitas vezes esta ocorrência que nós imaginamos ocorrer apenas nas pequenas casas, nas médias casas espíritas, muitas vezes, e aí eu me lembro do nosso querido Herculano Pires, no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, onde ele faz uma colocação muito importante. Existe esta obsessão, muitas vezes, em grandes casas. E nós não vamos grandes instituições que se arrogam o direito de nortear o movimento espírita. E o Herculano coloca, na verdade, estas instituições com esses propósitos, na verdade, muitas vezes, são formadas por pessoas de boa vontade, pessoas simples, pessoas que não alcançaram na vida profissional, no dia a dia, grande expressão. E que, de repente, por estarem na casa espírita, elas ganham destaque. E esse destaque fala o orgulho que ainda existe no coração dessas pessoas. Então elas começam a se achar
melhor do que aquilo que elas são. Então elas se acham no direito de determinar o que é espiritismo, o que não é espiritismo, o que é a prática espírita, como ela deve ser feita, e muitas vezes cerceando as atividades às quais elas deveriam, não é? Esses dirigentes deveriam nortear com amor, com fraternidade e liberalidade. Então você imagine uma casa dirigida por pessoas vaidosas que já adquiriram, não o vírus do Zika, mas o vírus da obsessão e que estão influenciadas negativamente, estão se desviando dos propósitos espíritas. É como houvesse uma infiltração na parede e por aquela infiltração passa a penetrar a água, a umidade e a construção pode vir abaixo ao longo do tempo. Não há da nossa parte uma colocação no sentido de dizer que esse mal não tem cura. Mas eu escuto muitas pessoas dizerem assim, se você não se sente bem naquela casa, se a casa não muda, muda de casa. Eu acho que não. Eu acho que o trabalhador espírita, o colaborador da casa espírita, seja ela de 10 andares, de 15 andares, de 2 andares, de um andar só, pequenininha, o trabalhador deve fazer valer a lembrança aos seus dirigentes das obras básicas de Allan Kardec. E se a casa tem um regulamento, se a casa tem um estatuto, ele deve ser seguido pelos seus dirigentes, em primeiro lugar. Como é que um dirigente pode cobrar dos seus colaboradores a disciplina se ele próprio, vítima de obsessão, ele infringe o regulamento, os estatutos da instituição espírita? Então você vê que à luz desse livro, que eu deixo aqui como referência no programa de hoje, A Obsessão e o Movimento Espírita, mensagens extraídas, exemplos extraídos da obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, eu encontro neste livro referências valiosas para repensar a nossa atitude. E você pergunta, qual é a cura? Qual é a cura para a obsessão? A cura para a obsessão, em primeiro lugar, é a obsessão. A cura para a obsessão, a cura é a oração. Nós precisamos orar por aqueles que estão eventualmente assediados pelos processos obsessivos que são diversos. Precisamos chamar a atenção destas criaturas que elas estão eventualmente doentes e necessitadas de um período de afastamento. Nunca houve, segundo chega ao nosso conhecimento, um número tão grande de médiuns afastados dos trabalhos, por problemas os mais diversos, mas que embutem, acredito que necessariamente, a questão da obsessão. Então seria a falta de oração. Afonso, como chegar em um trabalhador, em um dirigente, e dizer que ele está sendo obsidiado, que ele precisa ser ajudado? Porque muitas vezes acredito que por egoísmo, materialismo e vaidade, o trabalhador ali não se reconheça como uma pessoa obsidiada. Como chegar em um trabalhador de uma forma não ofensiva e tentar ajudá-lo? Eu só enxergo o trabalho na casa espírita, querida, com fraternidade. A gente não deve chegar na condição de dirigente espírita ou de entrevistador. Eu trabalho na entrevista fraterna. Você não vai chegar para ninguém. Você está obsidiado, você está maluco. Esse não é um procedimento fraterno e Jesus nunca agiu dessa forma. Nós precisamos levar a essa pessoa que eventualmente, transitoriamente, temporariamente, naquele instante, está desviada dos propósitos espíritas, nós temos que levar a ideia de que ela precisa de um reforço espiritual, de um tempo para repensar o trabalho, de ganhar energia, sustentação, reflexão, para retornar, quando estiver mais equilibrada, ao trabalho de assistência espiritual, ou seja, qual for o trabalho em que a pessoa estiver envolvida. Mas é importante colocar, nós falamos assim muito do médium, mas veja, nesse processo de influenciação espiritual, obsessão,
Manuel Filomeno de Miranda coloca, não é apenas o médium que sofre isso. Todos nós, sejamos ou não médiuns. De repente, quem cuida da administração da instituição espírita, os diretores de uma instituição espírita, aqueles que não estão necessariamente ligados ao trabalho de assistência espiritual, podem estar maleficamente influenciados e acabam adotando uma linha de conduta que é muito perigosa. Os fins justificam os meios. Nós ouvimos isso na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Veja, por maior, mais elevado que seja o objetivo da casa espírita, nós temos que trabalhar no amor, na fraternidade, na honestidade, seguindo as normas, o regulamento da casa espírita, da instituição onde nós nos encontramos. Porque muitas vezes, pela tangente, dirigentes acabam adotando formas de conduta desviadas até do próprio espiritismo para manter aquela casa espírita que eles julgam ser uma finalidade em si. A casa espírita, o nosso objetivo na casa espírita é fazer com que ela seja um farol de fraternidade e de amor, onde a convivência seja amorosa e saudável. É correto um trabalhador da casa espírita, seja ele na recepção, na livraria ou no trabalho, ser afastado da casa? Ser afastado da casa. Veja, é uma atitude afastar o trabalhador da casa só em último recurso. Principalmente quando o trabalhador ele tem anos de trabalho, ele tem uma folha corrida na casa de prestação de serviços, de empenho. Muitas vezes ele está ali a vida inteira e, de repente, ele é afastado sumariamente por não estar comprometido com os objetivos daquela direção. Então eu diria assim, esse tipo de ocorrência é maléfico e mostra que a casa espírita, a instituição espírita, está sob o domínio das trevas. E como perceber essa obsessão? Como que o trabalhador pode identificar ele próprio que ele está sendo obsediado? E se ele mesmo pode buscar a sua autocura? Pois é, eu vejo assim, nós temos que preservar a nossa integridade espiritual. Evangelho no lar, a oração, a prática da caridade, perdoar 70 vezes 7. Então eu vejo que, eu volto aqui àquilo que eu disse no início, é melhor prevenir do que remediar. A própria medicina moderna é a medicina preventiva e não curativa. Então eu vejo que nós, como colaboradores da casa espírita, nós precisamos cuidar da nossa integridade espiritual. Tolerância, paciência, leitura, estudo do Evangelho, buscar também as oportunidades que a casa espírita, a instituição oferece, os programas de educação continuada, nunca parar de estudar, lembrando o amai-vos e instruí-vos. Eu acho que é por aí. Bom caminho. Bom, acabamos o nosso programa de entrevista de hoje. O assunto é muito interessante. Afonso, quer deixar um e-mail, um telefone, um contato, um recadinho para os nossos amigos? Quero agradecer aos navegantes que estão nos acompanhando. Nós estamos no Facebook, Afonso Moreira Júnior, por extenso. Eu espero vocês no Facebook. Que bom. E você, amigo, tem alguma dúvida, pergunta, depoimento para nos mandar, contar? Tem alguma ideia de entrevista, algum assunto que você queira ouvir, saber mais, ou até mesmo essa entrevista? É só mandar um e-mail para a gente, nesse que está aparecendo aqui embaixo, e nos contar, ou talvez um depoimento. Encerramos o nosso encontro de hoje e até um próximo programa.